Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Liz Cosmo e hoje eu vou falar um pouco sobre fluxo de trabalho, organização, criação de produtos. Então, eu quero mostrar para vocês um fluxograma ou um mapa mental de como eu faço a criação de um produto ou um serviço na fase de incubação. Esse vídeo é muito legal se você for uma pessoa que está começando a desenvolver seus produtos, se você está criando suas linhas de produção, se você tem algumas dúvidas sobre por onde começar. Então, basicamente, eu quero mostrar para vocês como funciona o processo aqui dentro da Cosmo, como a gente faz para estruturar os processos e que tudo fique organizado de uma forma dinâmica que dá para identificar erros, dá para identificar os gargalhos e vai ser muito, muito legal para vocês se vocês aplicarem essa metodologia para qualquer processo de produção, pode ser de um serviço, pode ser de um produto, de uma ideia que vocês estão querendo aplicar. Então, vamos lá. Bom, aqui basicamente eu estou mostrando um organograma. Esse exemplo que eu vou dar hoje vai ser da criação de a identidade visual, o serviço de identidade visual, que é um dos carros-chefes aqui do nosso estúdio, um dos produtos que a gente mais vende. Basicamente, a criação de identidade visual ele é um produto que é um pouco abstrato, mas ele finaliza com a criação e entrega de um produto mesmo. Ele se transforma num produto físico. Então, para fazer meus fluxogramas, eu geralmente utilizo um programa que se chama Miro, que ele é um aplicativo que serve para vocês fazer mapas mentais, estruturar ideias. Ele é uma coisa, ele é bem fluido, bem interessante para a gente que gosta de rabiscar, anotar, tem como você fazer post, colocar cores, setinhas e várias coisas assim no geral. Então, ele é um aplicativo que é o mais próximo de se você estivesse escrevendo no papel, né? Então, vou só sair um pouco aqui do organograma para vocês verem mais ou menos como funciona a interface e ver como é interessante que eu tenho vários processos, eu tenho esse arquivo geral, então tipo ele é uma folha grandona onde a gente pode escrever várias coisas, eu vou criando, tipo assim, vou fazendo processos, dá para escrever, dá para mapear coisas, então eu acho super legal. Então, agora vamos aqui nessa parte da criação mesmo da identidade visual. Então, para a criação da identidade visual, a gente faz um mapeamento do processo desde o momento que a gente tem um contato com o cliente. Eu acho muito relevante, porque assim vocês conseguem pensar de forma efetiva quais materiais e quais vão ser as respostas que vocês vão dar para esses clientes em qualquer das situações que venham acontecer. Pode parecer que fica uma coisa muito robotizada, mas a verdade não, porque tipo cria um dinamismo, você já tem um material pronto que serve de base para você trabalhar com seu cliente, né? Então, ele é uma coisa bem legal de utilizar no dia a dia, porque vai otimizar os processos, vai deixar tudo mais rápido e também vai fazer que o processo saia das mãos de uma pessoa só. Então, se a equipe toda entende como funciona o processo e qual que é a pauta em cada momento do processo, fica muito mais fácil delegar e passar as atividades para outras pessoas que venham a fazer parte da equipe. Então, basicamente, vou deixar melhor a câmera assim pequenininha. A gente começa aqui com o contato com o cliente. Então, nesse primeiro contato, a gente faz aquela reunião de briefing para a gente entender efetivamente o que o cliente está precisando de fato. Essa reunião geralmente ela tem 25 minutos e nessa reunião a gente faz uma breve apresentação da empresa e das pessoas que trabalham da equipe, né? Essa reunião é uma reunião online ou presencial. A ideia é ser o mais objetiva possível, apresentamos a metodologia aplicada para o cliente, mostrando o resultado de um kit logo e a apresentação do portfólio
da gente, né? Então, basicamente, a gente apresenta essa metodologia que está aqui, só que com uma amostragem real de um outro projeto que a gente já fez para outro cliente. Como eu falei antes, a criação da identidade visual é um produto muito abstrato, né? Mas ele se transforma no final em um produto físico. Então, aqui a gente mostra o kit logo, que é a denominação que nós aqui dentro da Cosmo damos para o produto final que sai do trabalho que a gente fez com o cliente. Então, esse kit logo é apresentado para o cliente, outro que já fizemos para o nosso último cliente. Então, e a gente fala nessa reunião um pouco também sobre a relevância, o valor de ter uma identidade visual. Então, para que ter uma identidade visual? Tipo, ter um sistema gráfico que represente nosso propósito no mundo vai nos conectar de forma estratégica com o nosso público. Mas ter apenas uma identidade visual não significa que a gente está abrangendo tudo, né? Tipo, a identidade visual é um posicionamento estratégico, mas que ele tem várias partes, e aí a criação da identidade visual é o início da execução dessa estratégia. Então, a gente meio que mostra para esse cliente qual que é o posicionamento estratégico e por que é relevante pensar de forma estratégica e sistêmica, igual a gente está fazendo aqui um organograma, é exatamente isso mesmo. Tipo, é uma estratégia e ela tem passos, então cada momento é diferente. Então, a gente fala também sobre o impacto que esse material vai ter para o projeto do cliente e porque é relevante para ele ter um material que comunique de fato os valores e o que de verdade o cliente e o projeto do cliente representa, né? Depois que a gente fez essa reunião com o cliente, a gente envia para o cliente o material de apoio. Algumas vezes a gente envia um vídeo curto reforçando o que foi falado na reunião, mas é um vídeo bem curto. E a gente envia também um criativo com partes de uma identidade visual, reforçando também o que foi conversado, né? Junto a isso também enviamos o link de um portfólio, que seria já um portfólio condensado, não é um kit logo, e mostrando principalmente a execução final que a gente apresenta, por exemplo, geralmente no site, para a Behance, dependendo, cada profissional escolhe a forma que ele quer ter seu portfólio. Então, basicamente, nós enviamos isso. Então, esse material que a gente envia com as partes que vai ter identidade visual, um card, tipo um criativo, nessa pegada, uma coisa bem simples e objetiva, onde a gente fala as partes da identidade visual que o cliente estaria contratando, né? Então, a gente vai enviar para ele logo, variações, paleta, tipografia, sistema gráfico e aplicações, manual de marca, mockup, arquivos, kit logo e basicamente é isso. A gente tenta passar a mensagem de que a identidade visual é um sistema gráfico que ele se apoia em um posicionamento estratégico e não é só apenas estética, mesmo que ele seja atravessado, claro, pela estética, né? Depois que a gente foi para a parte, tipo, terminamos nossa apresentação, mandamos, aí enviamos o orçamento personalizado para o cliente. Esse orçamento ele é enviado o mais rápido possível para o cliente. Então, assim, numa questão de horas depois que a gente finalizou essa reunião, a gente já tem um briefing, a gente já sabe o que o cliente precisa, então basicamente a gente já consegue enviar para ele o orçamento em base ao que ele está precisando, né? Então, isso é muito importante, enviar um orçamento rapidamente para meio que ir juntando todos os pontos do que foi conversado e estar fresco na mente dele o que ele vai receber nesse valor, mesmo que isso tudo seja detalhado de várias formas, né? Mas eu acho muito relevante. E basicamente depois que a gente enviou esse orçamento com todo esse material de apoio aqui, a gente espera 24 horas para conversar novamente com o cliente. Geralmente a gente faz uma ligação ou enviamos uma mensagem e a partir disso podem vir duas respostas que são o sim ou o não. O não, a gente simplesmente manda uma mensagem agradecendo pelo tempo dele e falando que
esperamos poder atender ele novamente no futuro, né? Ou a gente recebe assim, né? A partir do cientão vem, continua o processo que se abre em outras várias burocracias que vêm a partir do cientão. A primeira dessas burocracias seria a assinatura do contrato, então a gente redige o contrato com os documentos do cliente, a gente pede todas as informações dele, CNPJ, CPF, o que for o caso. Depois a gente faz a emissão da nota fiscal. Essa nota fiscal geralmente ela é por um valor que a gente combina com o cliente. Geralmente nós trabalhamos com 50%, às vezes é 30, dependendo muito do cliente, da confiança que a gente tem no cliente, mas geralmente é a partir de 50%. Então a gente emite esse contrato por 50%, por 100% e emite a nota fiscal pelos 50% e enviamos a nota para o cliente. Quando o cliente faz o pagamento, aí oficialmente o contrato dá início, né? Quando a gente pula toda essa burocracia, então a gente vem para a parte de criação mesmo. Como vocês podem ver aqui no nosso processo, a criação é a parte 5 do processo de criar uma identidade visual. Então, antes da gente, de fato, começar a desenhar a logo, a desenhar o sistema gráfico, acontecem muitas coisas antes que são muito relevantes, né? Então, é nessa primeira reunião que a gente faz depois que assinamos um contrato, tipo, em contrato está a questão das reuniões que são obrigatórias, a gente faz uma reunião com a equipe. A gente faz essa reunião que pode ser online ou pode ser presencial, dependendo da necessidade de cada cliente. Nós ainda trabalhamos no formato presencial, porque eu acredito muito em criar uma conexão e trazer um diferencial para o meu cliente. Então, eu tento atender ao máximo os pedidos do meu cliente, se for dentro da possibilidade, estiver dentro do escopo e tiver um orçamento que sustenta aquele pedido. Então, se for uma reunião presencial, eu faço tranquilamente. Então, a gente nessa reunião, basicamente, a gente coloca em prática nossa principal promessa, que seria a escuta ativa. A escuta ativa é nessa parte muito relevante, porque a gente precisa pegar as minúcias do projeto para a gente ser o mais assertivo possível e na hora de fazer a primeira entrega a gente já acertar ao máximo possível e ter o nível de rejeição mínimo. Então, nosso briefing nunca é um briefing escrito. Não gosto de mandar briefing com planilhas, essas coisas, tipo preencher coisas, porque eu acho que o cliente odeia. Eu acho mais legal fazer uma reunião de meia hora, 40 minutos, né, de conversa abertamente. Para essa reunião é muito relevante você ter uma bagagem, por exemplo, de outros projetos, você já ter feito uma pesquisa de mercado para você entender o que está acontecendo no mercado, no nicho que você está trabalhando no cliente, e também para trazer referências para ele. Muitas vezes a gente vê nos briefings que os clientes têm uma dificuldade enorme para comunicar o que eles querem. Às vezes eles até sabem o que eles querem, mas eles não conseguem expressar com palavras ou não conseguem expressar com exemplos o que eles querem. Então, nosso objetivo nesse briefing é conseguir trazer exemplos para cliente, para ele se sentir identificado, ele falar, não, realmente esse caminho eu gostei, ou não, não é isso que eu quero, não vai por aí. Então a gente tem que estar enriquecido com um acervo para ter o que mostrar para ele, né? Nesse briefing também a gente pede para eles escrever, para eles dar exemplos de músicas, para eles falar sobre o que inspira eles, para eles falar abertamente de cores. Geralmente nesse briefing a gente convida todas as pessoas que vão ser decisoras na tomada da decisão, no momento de encerrar o projeto, de falar está aprovado ou não está aprovado. Eu acho isso muito relevante, porque depois a gente não quer intervenções na metade do projeto de pessoas que não fizeram parte desde o início do processo. Então a gente em contrato também deixa isso estipulado, que as pessoas que vão participar na decisão, elas têm que fazer parte das reuniões do
pré-definidas. Então, a partir dessa reunião, basicamente, a gente coleta a maior quantidade de informações que a gente conseguir e depois disso, a gente faz uma reunião interna no grupo para definir as pautas, né? Então, geralmente, nessa reunião participa o executivo de conta, participa o designer gráfico, o diretor de arte, e se tiver trabalhos que são de outro escopo, por exemplo, se tiver alguma coisa que vai ser feita em outro sentido, que vai ser meio que num ponto da cadeia da identidade visual, por exemplo, um trabalho audiovisual que vai ser o encerramento do projeto, a gente convida também para participar as pessoas que estão nessa parte audiovisual, para pelo menos elas terem uma noção geral dessa apresentação do escopo do que vai ser feito no projeto, né? E a partir disso a gente faz aquele caminho de prova, erro, fazer várias apresentações, testar os caminhos que a gente conversou com o cliente. Nós tentamos ser o mais assertivos possíveis nessa reunião para que, como já falei, a taxa de sucesso seja muito alta. Então, geralmente, nós, nas primeiras entregas, já conseguimos acertar com o cliente e não ficarem nessa ida e volta de gostei, não gostei, muda aqui, muda o outro, não. A gente tenta diminuir muito isso. Então, basicamente, nessa parte do processo, a gente fica entre reunião com o cliente, tipo, reunião de equipe, reunião do cliente, entrega. Com o feedback do cliente, a gente volta a fazer reunião de equipe, reunião com o cliente, aprovação. Então, geralmente, a gente gosta de, no máximo, 3, 4 reuniões para fazer as aprovações. Claro que aqui eu estou falando de projetos simples de identidade visual, né? Tipo, tem projetos que são muito, muito longos e que eles demoram meses e meses e meses, porque são muitos materiais, são muitas pessoas que vão precisar aprovar, são muitas burocracias e tem muitas camadas. Então, eu estou sendo muito reducionista aqui, mas obviamente cada processo é individualizado, mas basicamente é sempre a mesma dinâmica. É uma questão de reunião com o cliente, a gente captura informações, produzimos, fazemos reunião com o cliente, entregamos e por aí vai até acertar. Quando a gente pula para a próxima parte, que seria, digamos que já está aprovado, ele aprovou, então a gente vem aqui para essa parte que seria organizar o kit logo, que já seria o produto final. Então a gente primeiro fez a criação da ideia, da parte abstrata do projeto, onde a gente conceitua o projeto, mas depois esse conceito ele tem que virar produtos mesmo, né? Então esses produtos a gente organiza eles em pastas, a gente tem um sistema de organização muito claro, onde a gente criar a forma que vai estar nomenclado, tudo, onde a forma que vão estar organizadas as pastas, então tudo fica padronizado. Então, basicamente, todos os nossos clientes recebem sempre o mesmo kit. Tipo assim, claro que ele tem sua especificidade, né? Cada cliente precisa de um kit personalizado para a necessidade dele. Então, tem clientes que no final do projeto, a aplicação da identidade visual ela vai ser, por exemplo, para redes sociais. Outros clientes vai ser para material impresso. Então, aí vai abrindo outras janelas do que vai ser feito, mas basicamente a pasta matriz é sempre a mesma. Então, nessa pasta a gente coloca os arquivos em Illustrator. Geralmente nós entregamos os arquivos abertos e os arquivos fechados. Entregamos tudo o material, manual de marca. Aqui criamos a pauta sobre a denominação. A gente entrega as tipografias para serem instaladas e para serem utilizadas pelo cliente. Os ativos que a gente chama, então são todas essas coisas. Por exemplo, se a identidade tiver ilustrações, então a gente entrega as ilustrações, entrega a iconografia e qualquer material que foi produzido que venha ser relevante para ser utilizado dentro do sistema. Nessa parte também a gente entrega o manual de identidade visual, que a gente já conversou em outros vídeos sobre isso, e os desdobramentos da identidade visual, que seria basicamente os exemplos de como aplicar essa identidade visual. Como eu já falei, cada cliente é
é um universo. Então, tem clientes que a gente aplica ele para o universo digital e tem clientes que a gente aplica ele para o universo gráfico, mas sempre a gente apresenta os mockups para ele aprovar, para ele visualizar, para ele conseguir ver se ele está gostando do que vai, no final, se tornar aquele sistema gráfico, né? Isso aqui é basicamente o Kit Logo. Então, como vocês veem, o Kit Logo ele é muito, muito grande. Ele tem várias partes, mas ele fica muito legal e muito interessante. Inclusive, eu tenho outro vídeo que ele fala sobre como que é a entrega de uma identidade visual, onde eu explico com detalhe o que seria esse Kit Logo. Depois que a gente finalizou o processo de criação, que a gente tem todo organizado, que está tudo produzido e aprovado pelo cliente, a gente vai para a parte final, que seria a entrega final mesmo. Nessa entrega final, a gente faz a consolidação de todos os arquivos numa pasta. E nessa pasta do Drive, a gente coloca tudo organizado dessa forma aqui que conversamos. Então, tipo, arquivos, tipografias, não sei o que, vai ficando tudo com a denominação certa para ele entender certinho. A gente faz uma ligação, geralmente para apresentar via vídeo, ou fazemos uma apresentação presencial, algumas vezes até dá para apresentar, levar as coisas impressas e tal, mas depende muito do cliente. Então, nessa entrega final, basicamente a gente entrega a nota fiscal para ele, apresenta a pasta para o cliente e envia a nota fiscal. E quando o cliente, a gente ainda não, é nesse ponto, a gente ainda não entrega o link da pasta, mas a gente apresenta para ele ver, e se tiver alguma coisa que tiver que mudar agora nessa finalização, a gente faz. E entrega a nota, né? Então, aí, quando o cliente faz o pagamento dos 50%, a gente envia o link e enviamos uma nota de agradecimento pelo trabalho. Uma coisa que é muito importante, que é sempre manter a organização das pastas para facilitar as revisões futuras, e a gente faz um checklist dos indicadores de entrega. Então, arquivos abertos para vetorizados, arquivos em Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, que são os programas que a gente utiliza base para produzir todo o nosso material. A gente tem que ter as tipografias para instalação, tem que ter todos os ativos, os formatos certos, tem que ter o manual de marca, tem que ter todo o desdobramento, e para finalizar, todo esse trabalho a gente compila ele de uma forma que fique interessante para colocar num portfólio para a gente. Então, esse seria o passo final, que inclusive seria outro ponto aqui que depois eu posso te explicar sobre ele, porque ele já é outro desdobramento, mas basicamente é isso. Então, como vocês viram, o organigrama é uma forma muito, muito, muito básica de organizar um processo onde você consegue visualizar o tudo, assim, tipo, em, em, na teoria geral de sistemas, a gente fala assim, tipo, o diverso e especializado. Então, a gente vê que ele é diverso, que ele é um conjunto de ações que precisa de várias tipos de profissionais, ou, tipo, às vezes precisa de vários momentos para essa criação. Mas também ele tem um nível de especialização, porque a gente precisa ir indo então do macro para o micro. Então, essa forma de pensar seus processos, seus produtos é muito interessante, porque vocês conseguem mapear cada momento, o que vão precisar em cada momento. Então, vocês podem padronizar mensagens, podem padronizar seu material, podem padronizar o processo. E como falei, isso vai ajudar muito a vocês para tirar esse peso de tudo estar contido numa pessoa só, porque quando vocês conseguem organizar a linha de produção, fica muito mais fácil sentar com a equipe e organizar e ver o que vai acontecer, como que vai dar para melhorar, onde que dá, tipo assim, se vocês já estão no momento que vão trazer outros profissionais para trabalhar com vocês, então vocês podem passar os processos e explicar como funciona. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês têm dúvidas,
podem deixar seus comentários. Como já falei, nós temos um vídeo falando sobre identidade visual que também fala mais em detalhe o que é esse processo aqui. Mas eu espero que esse vídeo sirva para vocês conseguir produzir de uma forma melhor todo o seu material e fazer seu trabalho de uma forma mais objetiva. Muito obrigada e até a próxima.